Para você que se liga no esporte, aquele abraço. Estamos chegando trazendo para você as principais informações esportivas aqui no seu Onda Esportiva. Toda segunda-feira, você sabe, 20 horas, nós temos esse encontro aqui através da TV Oceano, trazendo para você um resumo dos principais fatos esportivos e, claro, dando muito destaque para o nosso esporte aqui da região, nosso esporte amador, esporte profissional, enfim, tudo aquilo que movimenta a galera aqui da região. Hoje, no Onda Esportiva, neste primeiro bloco, eu recebo o professor Neodir, ele que é técnico de atletismo, professor de educação física, e ele vai nos contar sobre um projeto que ele está tentando captar recursos para poder participar das Olimpíadas de Tóquio neste ano de 2021. Antes da gente começar a falar a respeito dessa vaquinha, digamos assim, né, professor? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da tua história esportiva. Boa noite, Neodir, é um prazer ter você aqui comigo. Boa noite, Ednei. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Um prazer também estar aqui e compartilhar da minha história com esse programa que procura valorizar também o esporte local. Eu comecei a minha vida esportiva no ano de 1986 como goleiro de handebol. Isso lá no interior de Santa Catarina, na cidade chamada Irani. E depois, em 87, eu fui para Joaçaba. De goleiro, eu passei a ser um ala direito. E mais tarde, nessa mesma competição, teve uma seletiva na escola e eu fui selecionado para representar a escola no salto em altura. Então, minha primeira prova no atletismo foi salto em altura no ano de 1987. Em 89, Campos Novos tinha uma equipe muito forte de atletismo com o professor João Nunes e ele me convidou para fazer parte da equipe. No ano de 89, eu fui campeão absoluto estadual das provas de 400 e 800 metros. Fui para o Brasileiro em Ipatinga, Minas Gerais. Consegui lá uma 5ª colocação no salto em altura e um 7º lugar nos 400 metros rasos. Depois, mais tarde, eu voltei a competir nas provas de rua e tenho 5 São Silvestres no meu currículo e a destaque para de 2008, que com 12.400 atletas, eu fui o número 920 na colocação geral. Então, de 12.000 eu consegui chegar entre os 920. Nesse mesmo ano, eu disputei a Corrida de Reis em Cuiabá, que é uma corrida tradicional que sai de Várzea Grande e chega em Cuiabá, uma prova de 10 quilômetros. Nessa competição tinha cerca de 5.000 atletas, eu cheguei em 187 na geral. 2008 também eu participei já como Master do Campeonato Sul-Americano de Master na categoria 30 a 34, que na verdade é um pré-Master, e obtive a 3ª colocação na prova dos 800 metros. Desde 2008 que eu comecei a ir para a arbitragem. Então, como árbitro, que é o que eu vou estar fazendo em Tóquio, eu estou desde 2008 nessa função de árbitro. Bom, como é que foi essa transição do atleta para o técnico, né? Que você também movimentou escolinhas, inclusive na cidade de Camboriú também, e também para essa parte de arbitragem, né, Eudinho? Na verdade, as pessoas que são ligadas ao esporte e que competem, de alguma maneira elas procuram se manter naquilo que, digamos assim, que conhecem. Eu fui, como você estava falando, auxiliar do professor João também em Brusque, e a gente conseguiu alguns títulos a nível de jogos abertos, principalmente nas categorias femininas, ali de 2006 até 2009. Trabalhei com escolinha em Camboriú, e a gente trabalhava com uma média de 80 a 100 crianças, atendimento semanal. E na faculdade de Educação Física, que eu sou da primeira turma da Univale, me formei em 2007, teve uma oportunidade de eu estar fazendo um trabalho de estágio no atletismo. E aí foi onde eu me identifiquei com o atletismo na parte também de arbitragem. E aí fiz os cursos e fui subindo a minha graduação. Hoje eu sou árbitro nível nacional. Então o próximo curso que tiver a próxima etapa, eu passo a ser um nível internacional 1. E aí tem 2 ou 3 graus ainda para subir a nível internacional. Como árbitro, quais as principais provas que você destaca, que você atuou, fora, claro, os Jogos Olímpicos do Rio, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, eu já atuei em 3 São Silvestre como árbitro, 5 como atleta, 3 como árbitro. Meia Maratona Internacional de Floripa, Meia Maratona Internacional de São Paulo, Maratona Internacional de São Paulo, Maratona do Rio.
E também, nesse meio tempo, eu passei a fazer cursos e hoje também eu sou árbitro nível nacional de paradesporto. Então, eu sou árbitro tanto do convencional, por assim dizer, e do atletismo paralímpico. Então, a nível de paralímpico, eu tenho 2 Open Internacional que eu fiz, tem 2 Paralimpíadas escolares a nível de Brasil e 5 circuito caixa de atletismo paralímpico. Para a gente explicar para o pessoal que está em casa, tá? O pessoal às vezes é mais ligado ao futebol, conhece bem como funciona uma arbitragem no jogo de futebol, né? Como é que funciona uma arbitragem no atletismo? Então, no atletismo, existe uma série de regras, tanto para as provas de campo, quanto para as provas de pista. As provas até 400 metros, o atleta tem que correr a prova toda arraiada. Então, por exemplo, numa prova de 400 metros, tem árbitros dispostos na largada, tem árbitros dispostos pela pista para ver se o atleta não invade para o seu lado esquerdo, porque se ele invadir para o seu lado esquerdo, ele vai estar obtendo uma vantagem e ele é desclassificado. Então, existem as provas de barreiras, que a gente também tem que ver se a transição de uma barreira para outra, na passagem que ele faz, se ele faz de maneira correta, se não derruba a barreira propositalmente. Então, para se ter uma noção do que um árbitro de atletismo faz. Nas provas de campo, num arremesso de peso, o movimento que o atleta faz quando ele coloca o peso ao redor aqui, ó, do lado da sua orelha, ele tem que ter um movimento correto. Se ele pegar aqui e voltar para trás e para frente, já não é válido aquele arremesso. Quer dizer, tecnicamente é muito difícil, né? Sim, é bem difícil. E aí isso no convencional. Aí você vem para o paralímpico, que é os atletas com deficiência. Você pega um atleta, ele vem aqui, você amarra ele todo na cadeira e existe um detalhe, se o atleta afastar aqui atrás um pouquinho assim, das nádegas dele, se ele afastar, ele já é desclassificado, aquele arremesso não é válido. Então é coisa de você tem que estar sentado ali e focado e prestando atenção para você não prejudicar o atleta que está fazendo a prova e não prejudicar o que ainda vai fazer, porque se você dá um arremesso válido ou um lançamento válido para numa situação em que ele cometeu uma falha, você também está prejudicando o outro. E se torna difícil porque, na verdade, são várias especificidades dentro de cada esporte, dentro de cada deficiência, enfim. Sim. Acaba gerando um conteúdo de regras que você tem que ter conhecimento gigantesco, né? Sim. Então, é a mesma coisa, uma marcha atlética. Para quem assiste, o pessoal está rebolando, que é o que eles falam, aquela que rebola, né? Mas aquele rebolado tem que ter um jeito de rebolar também, porque o atleta jamais pode perder o contato com o solo. Então, as 2 falhas principais que desclassificam um atleta na marcha atlética é a flutuação, que é o momento em que ele não está tocando o solo, ou o bloqueio, a falta de bloqueio no caso, que ele sempre tem que entrar com a perna que está indo à frente e reta. Se ele está com ela dobrada, já é considerado uma falha, e aí com 3 falhas, hoje as regras mudaram, tem o pit lane, ele leva um castigo, por assim dizer, e volta a marchar de novo. Mas mesmo assim, depois se ele voltar a infringir, ele é desclassificado. Ou seja, é muito difícil de ser um árbitro da modalidade de atletismo, né? Tem que estudar bastante, não é eu vou ser árbitro não, com certeza, é bastante diferente, bastante difícil, né? Sim. Se vocês acham que uma arbitragem num campo de futebol é difícil, imagina com essa quantidade de provas que temos no atletismo, e ainda atletismo e para-atletismo, como é o caso do professor Neodir, que atua nessas 2 modalidades, nessas 2 competições. Neodir, você participou dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 como voluntário, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Então, na verdade, o que acontece? A maior experiência para um atleta é participar de uma Olimpíada. E eu, como árbitro, tinha esse sonho também. Quando eu me inscrevi para ser um voluntário no Rio, eu me dediquei de corpo e alma. Fui nos eventos teste, fui lá, participei, ligava para o pessoal do Rio, eu preciso ir aí, não, mas a gente só está chamando o pessoal daqui. Eu falei, não, mas eu sei que eu sou voluntário, eu tenho que pagar minhas despesas. E, digamos assim, aos 46 minutos do segundo tempo, uma pessoa que viu o meu trabalho, um dos coordenadores do atletismo lá no Rio, chamou a secretária dele e falou, não, o Neodir não pode ser um voluntário. Pelo conhecimento que ele tem e pela vontade que ele tem, nós vamos convocar ele como árbitro oficial. Então, tipo assim, eu acredito que talvez
eu tenha sido o último árbitro a ser convocado. Ó, esse aqui, Então, eu era um árbitro voluntário, na época a gente até fez entrevistas, mas depois eu passei a ser um árbitro oficial. Então, essa camisa aqui, ela é da arbitragem oficial. Então, tem um uniforme de voluntário, que eu já estava no processo, mas eu passei a ser um árbitro oficial de Olimpíada e Paralimpíada no Rio 2016. Como é que foi essa experiência, Neodir? Vamos dizer assim, uma experiência que só quem presencia, só quem vive, até porque no setor que eu fiquei, era um setor chamado pós-evento. Então, todos os atletas que competiam passavam onde eu estava. Então, deu para tirar foto com o Bolt, deu para tirar com vários outros atletas. Então, eles passavam ali e nessa sala que eu ficava, a gente orientava eles a saída, para sair do estádio, para voltar para o setor de treinamento, para a área técnica. E os que eram premiados de primeiro a terceiro lugar, a gente encaminhava para o setor de participação. Então, uma experiência muito boa, muito gratificante, poder ter visto ali atletas e os principais do atletismo do mundo inteiro. Qual foi o principal que passou ali e você disse, eu sou obrigado a fazer uma foto com ele? Bolt. Eu tive a incumbência de quando o Bolt chegava, pela popularidade dele, ele não entrava na sala com os demais atletas, somente nas provas finais. Nas provas semifinais, o material dele, a mochila dele ficava na sala em que eu estava. O coordenador falou, essa aqui é a mochila do Bolt. Quando você vê que ele está saindo pelo outro lado, você pega a mochila, entrega para ele e sai junto com ele até na outra ponta. No primeiro dia, tem que tirar uma foto, né? Tem que dar um jeito, né? Aí o coordenador, o técnico, não dá. Aí numa segunda oportunidade, tinha um guarda da Força Nacional que nos acompanhava, e naquele dia foi feita a troca, e o guarda conseguiu fazer com que o Bolt tirasse uma foto com ele. Eu falei, então, por favor, né? Vou também, né? Então, esse foi o momento mais mágico, vamos dizer assim, poder estar tirando uma foto com o Bolt, e o fato de estar acompanhando ele por baixo da arquibancada do Engenhão, quando foi a competição, cerca de 500 metros, mais ou menos, andando ali do lado dele, eu estou do lado do cara, né? Tudo que a gente leu a respeito do Bolt, da participação dele aqui no Rio de Janeiro, primeiro que ele é um atleta sensacional, né? Sim. Talvez seja um dos mitos dentro da modalidade de atletismo, né? Sim. Mas também da simpatia que ele é com os fãs, né? E eu acho que você, como teve essa convivência bem de perto com ele, pode também declarar um pouquinho a respeito disso, né? Ele é uma pessoa muito simpática. Claro que daí num momento de competição é função do técnico dele de não deixar ele se desconcentrar, não é uma festa, né? Mas quando acabava uma prova que ele tinha ganho a medalha, ele vinha para a sala onde a gente estava, fazia foto, conversava. Então era a pessoa sem palavras para dizer assim da simpatia dele. Bom, até por toda essa experiência que você teve com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e todo o know-how que você ganhou participando das competições como árbitro aqui no Brasil, você está se candidatando para uma vaga para atuar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que era ter sido ano passado e vai ser agora em 2021, Neodir. Como é que está essa tua busca para poder participar como árbitro dessa competição? Então, Ednei, eu acredito assim, existe um ditado que fala, nunca foi sorte, Deus estava junto. Eu morei no Japão de 97 a 2002, então fui lá a trabalho como DKC aqui mesmo, fui soldador no Japão. Nos Jogos Olímpicos do Brasil, tinha um colega meu que é do Rio Grande do Sul, ele estava numa sala que ele fazia parte de TI, lançava resultados, e eu passei na sala para conversar com ele. E ele me apresentou para um dos coordenadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Me aproximei dele, me apresentei, com o meu japonês ainda um pouco enferrujado, e conversei com ele da possibilidade de eu estar atuando, mesmo que fosse como voluntário. Ele me passou um cartão e falou, olha, na época de se inscrever, você me manda um e-mail que eu vou estar te auxiliando. Então, ali, em 2016, nasceu o sonho de eu poder estar indo para Tóquio como um árbitro, ainda que de maneira voluntária. Até porque, devido a eles ter que escalar a arbitragem do mundo inteiro, que eu tenho conhecimento do Brasil oficialmente, eu não sei se tem 4 árbitros que vão oficialmente. Como voluntário no atletismo, eu não tenho conhecimento de ninguém do Brasil, até porque a gente troca mensagem com as pessoas.
eu serei o único voluntário da arbitragem do Brasil que vai estar trabalhando lá. Tinha feito a minha inscrição ano passado, infelizmente por causa da pandemia não aconteceu, e hoje eu já tenho até uma função, eu vou ser líder de árbitros de campo, então de árbitros que vão estar auxiliando os atletas, tanto na área de treinamento, quanto também no deslocamento e possivelmente dentro do setor de competição, fornecendo implemento, ou devolvendo implemento na hora que faz um lançamento, um arremesso, ou até mesmo ajudando a montar os setores de competição. Então hoje a única coisa que me impede de ir para o Japão seria a falta de recursos. Domingo agora eu tenho uma entrevista online, já com parte do treinamento, já avisando essa preparação para atuar como voluntário. E como é que está essa busca por recursos financeiros? Então, eu fiz uma vaquinha naquele programa que tem de vaquinha para ajudar. Eu tenho que agradecer 2 grandes parceiros meus, que é o Ricardo da Corre Brasil, que trabalha com eventos de corrida de rua, que tem me apoiado muito, e agradecer o Jean da Alcon, que é de Camboriú e que fabrica produtos para animais de aquário. São meus 2 grandes patrocinadores, então já deram uma sinalização que vão estar me apoiando, mas hoje, digamos assim, eu precisaria ter 30 mil reais para poder realizar esse meu sonho. Hoje, vamos dizer assim, eu estou com 30% desse valor. Então, teríamos que pedir ajuda para que as pessoas que estão nos assistindo e até mesmo empresários que querem divulgar a sua marca, a gente tem aqui, depois eu deixo para você de repente para focar melhor. Eu fiz Camboriú nas Olimpíadas de Tóquio 2020 mais um, porque esse é o lema dos Jogos agora. Como ele está sendo em 2021, eles fizeram isso. E eu peguei esse 2020 mais um. Seja você mais um a me ajudar para que eu possa estar lá, representando você e representando a nossa região e o nosso país. Então, nesse projeto aqui, as pessoas que tiverem interesse, a gente pode estar indo conversar. Tem a oportunidade de estar divulgando a sua marca em eventos esportivos da nossa região, com cotas de patrocínio, para que possa estar me ajudando a estar indo para Tóquio. Bom, além do patrocínio, claro, também quem quiser participar de alguma outra forma, pode fazer de outros meios, né? As cotas de patrocínio, às vezes, podem ficar muito pesadas, mas a pessoa quiser ajudar, sei lá, com 50, com 100 reais, sim, também pode, né? Isso, no processo ali da vaquinha, o mínimo é 25 reais. Mas eu não quero ajudar ali pela vaquinha, aí pode fazer um Pix, que daí o Pix é o número do meu celular com o código de país, que seria mais 55 47 99116 6300. Então, mais 55 47 99116 6300. Então, um Pix vinculado a uma conta da Caixa, que as pessoas também podem estar ajudando. Então, já tem alguns amigos, eu posso te ajudar com 50 reais. Ontem uma pessoa, eu vou te ajudar com 200 reais. Então, tá movimentando e eu acredito que se Tóquio me aceitou como voluntário, que eu vou conseguir chegar lá, porque senão, eu acredito sim que Deus não ia me colocar o doce na boca e depois tirar, né? A gente sabe que não é fácil, né? Porque é uma época em que os recursos financeiros para todo mundo estão escassos, né? Sim. Mas é um sonho, né? E todo mundo pode ajudar com um pouquinho, enfim, a fazer essa vaquinha, mesmo que não seja a vaquinha virtual, mas a vaquinha no boca a boca, sim, cada um ajudando, o professor que é bastante conhecido em Camboriú, já foi professor de escola pública na cidade, técnico de atletismo na cidade, hoje desempenha um papel junto à Fundação Cultural do município de Camboriú, enfim. A gente sabe que os recursos, mesmo sendo difíceis nessa época para todo mundo, um pouquinho de cada um pode fazer com que esse sonho se realize, né? Você falou que morou um período, né, no Japão, não foi em Tóquio, né? Foi no sul do Japão. Isso, eu morei numa cidade chamada Omihachiman, que fica no estado ou província de Shigaken. Então, de Tóquio, ele dá mais ou menos de trem-bala, vamos assim falar, que seria o Shingansei, daria mais ou menos umas 4 horas de viagem. E essa tua convivência que você teve no Japão, claro que te auxilia bastante agora, né? Afinal de contas, usos, costumes, tem como se virar no Japão, né? Porque tem conhecimento da cultura local. Sim, eu tenho essa questão do conhecimento da cultura local e tenho assistido vídeos em japonês para começar a relembrar as palavras
para poder também estar tanto usando o pouco de inglês que eu sei, com o japonês, para poder estar me comunicando com o pessoal local e com os atletas também que vão estar lá. O pessoal que está assistindo, às vezes pode estar pensando assim, mas por que ele precisa de tanto recurso e coisa e tal? Ele vai como voluntário participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Ou seja, o comitê, ele não banca essas despesas, tudo bancado pelo professor Neodir. Então, ele está indo como voluntário e por isso, então, as despesas são altas. Passagem, alimentação, hospedagem, são despesas que são altas e que, como voluntário, não é pago pelo Comitê Olímpico Internacional, é isso, né? Isso, na verdade, o que acontece? O comitê, para voluntário, eles fornecem o uniforme, para que todos fiquem uníssonos, com a mesma vestidura, e alimentação durante o tempo que eu vou estar trabalhando nos setores de competição. Então, hoje, uma passagem custa em torno de R$9.000. A hospedagem vai ficar mais ou menos em torno de R$10.000. E aí, mais alimentação fora esse tempo de competição. Para que as pessoas também entendam, mas vai tudo isso? Devido à questão do Covid, eu vou ter que fazer um processo de quarentena também quando eu chegar lá. Então, eu vou precisar ficar em Tóquio aproximadamente 50 dias. Uns 10, 15 dias antes da competição. A modalidade do atletismo começa dia 29, 30 de julho e vai até 8 de agosto. Depois vem a Paralimpíada, que só começa no dia 25 de agosto e vai até o dia 6 de setembro. Então, nesse tempo, eu tenho que ter como aonde ficar e alimentação também. E já que você está indo para lá participar das Olimpíadas, como árbitro voluntário, já vai ficar para a Paralimpíada, né? Com certeza, eu estou convocado para as duas, né? Então, currículo para mim, e eu acredito que as pessoas que vão estar ajudando também vão dizer, eu fiz parte dessa história aí, eu vou estar citando, o Neodir foi para lá, mas eu ajudei ele a ir para lá. Tu até trouxe algumas lembranças? Eu tenho uma réplica aqui, ó, da medalha do Rio de Janeiro, da medalha que foi dada aos atletas. A réplica, e é pesada. Uma réplica, essa é uma réplica original. Tá aqui, ó, Olimpíadas Rio 2016, bem bonitona. Aqui também eu tenho uma medalha de participação na Olimpíada, que essa é uma medalha que era dada para os árbitros. Também, bem legal. E tenho também aqui uma dos Jogos Paralímpicos. Se você virar ela, uma é o Olímpico e no outro é o Paralímpico. Então tem essas lembranças aí, que foram do Rio 2016 e quero voltar em setembro aqui e dizer, essa aqui é minhas lembranças da Paralimpíada e da Olimpíada de Tóquio 2020, mais um. Neodir, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu queria que você falasse um pouquinho, você acompanha bastante, claro, os atletas aqui da nossa região, né? Atletas de Santa Catarina, atletas de Balneário Camboriú, que inclusive semana passada eu trouxe a Anne aqui falando a respeito da possibilidade dela participar. Eu queria que você falasse um pouquinho das chances desses nossos atletas de poderem estar participando aí dos Jogos como atleta. Hoje a Anne é um digamos assim, dos talentos que Balneário tem, que está brigando ali, né, para ser uma das convocadas, principalmente para o revezamento 4x100. Então, ela teve que passar por uma série de adaptações, até foi feita uma reportagem com ela a nível nacional, por ela ter uma deficiência na mão, ter que soltar com um apoio de mão, e ela está conseguindo vencer isso. É uma pessoa para quem eu torço que consiga ir para os Jogos. Então, a nível da nossa região, que eu vejo assim que tem uma possibilidade maior, hoje seria ela, né? Os demais atletas ainda têm algumas competições que podem brigar, mas eu acredito assim que hoje seria a Anne que tem esse potencial maior para estar brigando por uma vaga. Até porque daí com essa situação de pandemia, infelizmente nós não estamos tendo competições. E o atleta só treinar e não competir, não oficializa resultados. Então isso também está sendo um grande empecilho para os atletas que podem ter um potencial maior. Então tem outros atletas aí que estão brigando por vaga, mas depende também de competições. Infelizmente não estamos tendo competições. O que torna mais difícil a participação deles, né? Mas é claro que a gente vai ficar na torcida pela Anne. Semana passada, quando ela esteve aqui, a gente falou bastante a respeito das dificuldades que ela tem, mas também das possibilidades, né? Afinal de contas, é uma atleta de altíssimo nível aqui de Balneário Camboriú, bastante comprometida
e que a gente fica na torcida aí para que conquiste essa vaga dentro na modalidade do atletismo, principalmente no revezamento, que é onde ela tem mais chance. Onde ela tem mais chance é no revezamento. E a gente torce por ela, digamos assim, estamos numa torcida, eu torcendo por ela e acredito que ela torcendo por mim também, para a gente poder se encontrar em Tóquio. Eu não tenho dúvida que nós teremos 2 representantes lá, isso vai ser muito bom. Vamos lá. Neudir, para a gente encerrar então, eu queria que você falasse novamente como é que o pessoal pode fazer para poder estar participando, poder estar te ajudando a realizar esse sonho e participar aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Então, para ficar mais fácil, a gente comentou da vaquinha, mas aí o pessoal tem que procurar o link, aquela situação toda. O jeito mais fácil de ajudar o Neudir ser um representante de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Santa Catarina e do Brasil. Mais 55 479 9116 6300. Esse é o Pix vinculado a uma conta minha na Caixa Econômica. Os que não conseguiram pegar, a gente vai estar compartilhando isso no meu Facebook. Tem o Facebook Neudir Paulo das Neves, estamos compartilhando nas redes sociais. E as pessoas, não só empresários que queiram nos ajudar, assim como tem feito a Corre Brasil, assim como tem feito o Jean com a Alcon, que possam também, pessoas, como se disse, às vezes eu vou dar R$10, mas se a gente fazer uma conta rápida, em Camboriú tem 90 mil habitantes. Se cada um desse R$1 para o Neudir, participar frouxo. Dava para o Neudir ir para a Olimpíada de Tóquio, a de Paris e de Los Angeles ainda, né? Com R$1 de cada pessoa, né? Mas eu não vou ajudar porque é pouco. Não, ajuda que esse pouco vai somar no final e vai ser gratificante para mim e para quem está ajudando. Não tenho dúvidas disso, Neudir. Muito obrigado. Fico na torcida para que você conquiste esse sonho e que tudo dê certo de você participar desses Jogos Olímpicos. Depois, quando você voltar lá, a gente vai estar conversando de novo sobre isso. Obrigado, Ednei. Eu quero assim, antes de eu viajar, eu quero vir aqui dizer, pessoal, obrigado, agora vocês fiquem na torcida e acompanhem pelas redes sociais. A gente tem um planejamento para estar divulgando o que está sendo feito lá, a possibilidade, de repente, de estar ao lado do Bolt, hoje não mais como atleta, porque ele não compete mais hoje a nível de competição, ele faz, digamos assim, competições festivas, por assim dizer, e de outros atletas que estão em evidência também. Então, ele está dia a dia, ou a cada 2, 3 dias, fazendo uma live, ou alguma coisa desse tipo, para que as pessoas também acompanhem. Quem estiver nos ajudando, não vai dizer assim, eu dei o dinheiro e não sei o que aconteceu. O Neudir vai estar dando uma devolutiva do que está acontecendo. Valeu, Neudir. Obrigado pela participação. Boa sorte. Obrigado, Ednei. Prazer estar aqui no teu programa. Esse Neudir, ele que é técnico de atletismo, professor de educação física, falando aí a respeito desse sonho de participar dos Jogos Olímpicos Tóquio 2021. A gente tem certeza aí que a galera que está nos acompanhando também vai ajudar bastante. Gente, nós vamos a um rápido intervalo comercial e nós já voltamos com mais informações do esporte amador aqui da nossa região. Fica ligadinho e daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos de volta com o Onda Esportiva aqui na sua TV Oceano, trazendo para você as principais informações do esporte aqui da nossa região. E o assunto agora, claro, é xadrez. Eu estou com o Rodrigo Arpon, ele que é o presidente do Clube de Xadrez aqui de Balneário Camboriú. E o Clube de Xadrez está com uma novidade bem interessante para você que gosta da modalidade, para você que quer aprender, para você que quer jogar. O Clube de Xadrez toda sexta-feira ele está se reunindo no final da tarde, ali próximo da Roda Gigante, para promover jogos de xadrez. O Rodrigo vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Rodrigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Conta pra gente sobre essa novidade. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o xadrez, que é uma modalidade que eu aposto muito, né? Atualmente, o nosso amigo Gustavo Puscat, que é um grande atleta aqui de Balneário Camboriú, está organizando um xadrez ali na Barra Norte, todas as sextas-feiras, né? E na segunda sexta-feira que tivemos o xadrez lá, tivemos 14 jogadores, e de alto nível, hein? Vários níveis de jogadores, mas estamos ressuscitando a nata do xadrez de Balneário Camboriú. Levantando a modalidade de novo, né? Então, a gente sente que basta mover a primeira peça e o jogo começa a acontecer. Então, estamos muito felizes com essa iniciativa que o Puscat teve, né? Estamos organizando xadrez. Convido a todos
que vão lá jogar xadrez conosco e se divertir lá, né? Quem pode participar desses jogos de xadrez ali? É aberto a todos, porque o xadrez é o esporte mais democrático de todos. É o único esporte onde você vai ver um jogador de 4 anos enfrentando um senhor de 90 anos, um cadeirante contra um deficiente visual, ou seja, é aberto a todos. Tem algum requisito? A pessoa tem que exatamente saber jogar xadrez ou ali é dado um pouquinho das regras para poder aprender? Não, nós estamos ali dispostos a ensinar, né? Jogar xadrez não é difícil. Agora, ter um entendimento mais profundo, daí já é outra questão. Mas a questão de aprender a mover as peças, qualquer um pode aprender. Nós estamos ali para aprender. É um prazer para nós ensinar xadrez, porque é o nosso legado, né? A gente acredita em todo esporte, ama os esportes, mas o xadrez é o que a gente se dedica realmente e é o nosso legado mesmo. É claro que a gente está enfrentando aí um período de pandemia, né, em que a aglomeração não é recomendada, né? E como é que vocês estão enfrentando esse tipo de pandemia ali com relação a esses jogos? Nós estamos seguindo o protocolo da OMS, né? Usar máscara, álcool e tal. Distanciamento. Distanciamento. Não é muito aglomerado também, né? Mas a vida, de certa forma, tem que prosseguir, né? Inclusive, vale ressaltar que o xadrez foi uma modalidade que, graças à sua versão online, não parou durante a pandemia. Tivemos Olimpíadas de xadrez a nível mundial, vários campeonatos, graças à sua versão online. Inclusive, foi a modalidade que duplicou os adeptos, né? Me parece que até ultrapassou a FIFA agora. A FIDE tem mais associados que a FIFA agora. Cresceu o número de participantes. Então, assim, para nós acabou sendo bom a pandemia, assim, vamos dizer assim. Não sei se dá para falar isso, mas acabou sendo um lado positivo, que o xadrez foi mais reconhecido. Também tivemos uma série na Netflix, o Gambito da Rainha, que foi muito... Ela bombou demais, ficou entre as primeiras mais assistidas, né? Inclusive as escolas particulares agora estão todas colocando xadrez. Então, o xadrez vem num momento bom, assim. Eu acho isso super interessante, assim, porque eu aposto no xadrez como um instrumento de desenvolvimento das pessoas. Então, eu fico contente, assim. E temos que ter esses cuidados, né? Porque não passou a pandemia ainda, né? Não dá para relaxar de vez, né? Mas a vida não para, né? Você, inclusive, trouxe um jogo de xadrez aqui, é interessante. E você tá dando palestras falando a respeito da origem do xadrez, né? Conta para nós um pouquinho a respeito disso. Assim, existem várias lendas referentes à origem do xadrez. Entre elas, a mais conhecida é a narrada por Berenice Samir, na obra O Homem que Calculava, do autor Malbataan. Existem várias formas de contar essa lenda, com vários protagonistas, em diversas regiões. Porém, a essência é a mesma. Certo dia, um jovem brahmana indiano, após muito requisitar uma audiência com o rei, apresenta-lhe uma proposta sábia de como evitar a morte de seres humanos e animais em eventuais batalhas. O rei, de nome Jadava, era reconhecido por ser um bondoso rei, mas encontrava-se deprimido após perder o seu filho em uma batalha. Momento oportuno para conhecer a oportunidade que o sábio tinha para ele. Então o sábio apresenta um tabuleiro quadrado, com 2 conjuntos de peças e 64 casas da mesma medida, distinguidas pelas cores pretas e brancas, com curiosas regras que permitiam movimentar-se sobre o tabuleiro. Os conjuntos de peças representavam 2 exércitos, e o jogo simbolizava uma batalha. Pacientemente, o sábio começa a ensinar as regras ao rei, que não era bobo, e logo aprendeu. E ao aprender, começou a se divertir e recuperou a alegria em viver. Então o rei resolveu presentear o sábio, oferecendo-lhe qualquer desejo. Porém, o sábio era um monge que praticava o domínio sobre a mente e não cultivava desejos. Então tivemos um impasse. Mas o rei era muito intransigente, insistiu tanto e fez com que o sábio aceitasse o pedido. Aí o sábio falou assim:
eu quero trigo. Trigo? Se você pode pedir qualquer coisa aqui do reino, ou de qualquer parte do mundo, por que você quer trigo? Sim, eu quero trigo. Porém, 1 grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 grãos de trigo na segunda casa do tabuleiro, 4 grãos de trigo na terceira casa do tabuleiro, 8 grãos de trigo na quarta casa do tabuleiro, assim sucessivamente, formando uma progressão geométrica. Todos riram e o rei o chamou de insensato. Mas tudo bem, se é o que você deseja. Então, o rei foi lá e chamou os matemáticos do reino, que logo perceberam que o número seria astronômico, inconcebível para a imaginação humana. Seria impossível realizar o pedido do sábio. E o sábio, para não deixar o rei constrangido, abriu mão do seu pedido, mas ressaltou: os mais avisados iludem-se, não só diante da aparência enganadora dos números, como também da falsa modéstia dos ambiciosos. Infeliz do homem que carrega sobre os ombros o peso de uma vida dividida, cuja grandeza não pode avaliar. Mais avisado é aquele que muito pondera e pouco promete. O rei ficou abismado, e o sábio tornou-se seu conselheiro oficial e parceiro de jogo. Muito obrigado. E essa história você conta em escola, já apresentou aqui na região, nas escolinhas? Sim, eu fiz já uma palestra para a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, e essa foi uma adaptação que eu fiz, né? Porque quando você ama algo, é algo que vem da sua essência e tal. Eu fiz essa adaptação baseada no livro do Malbataan, que é uma obra muito linda, que conta uma das lendas, porque assim, o xadrez realmente não se sabe a sua origem, né? Exatamente, né? Existem dados, registros manuscritos e obras artísticas que datam do século VII, mas a gente assim acredita que tenha mais de 2000 anos e tal. Inclusive, esse é o formato europeu do xadrez. Ele representa a sociedade medieval europeia, onde tem o rei, a rainha, os bispos, que são a igreja unida ao Estado, né? Porque na Índia, que é um jogo mais antigo chamado Chaturanga, em vez das torres eram navios, em vez dos bispos eram elefantes. Então, o xadrez ele é formado de acordo com a sociedade e com o tempo histórico onde ele é. Depende da cultura local. Depende da cultura. Né? Então, esse é o formato mais conhecido, né? Mais jogado. Esse é o formato adotado pela Federação Internacional de Xadrez, que é o formato europeu de xadrez. Né? Ele é o molde europeu daquela sociedade medieval. Até hoje ele é representado no tabuleiro. Aí surgiu a rainha, porque na Índia, por exemplo, a rainha não tinha espaço na guerra, né? Já na Europa, tivemos rainhas que participaram de guerras, foram atuantes, daí surgiu a rainha como peça mais poderosa, inclusive. Peça principal do jogo. Peça principal. É bem interessante. E o clube de xadrez hoje em Balneário Camboriú, como que ele está, Rodrigo? O clube de xadrez hoje em Balneário Camboriú, eu costumo me referir que ele está em coma. Ele não morreu. Ele está em coma, né? Às vezes tem pessoas que ficam em coma há 35 anos e ressuscitam quando ninguém acredita, né? E eu vi que ele tem muito potencial de vida, né? Ele tem aquela chama interior ainda. Com esse nosso amigo que está organizando o xadrez lá, e de repente na segunda, sexta-feira, nós ressuscitamos as múmias do xadrez de Balneário Camboriú. Quase sem divulgação deles. Quase sem divulgação. E apareceu pessoas novas que também gostam, que isso é muito bacana. Mas assim, o xadrez teve momentos bons, momentos ruins, depende muito de gestão. Também é um esporte muito delicado no nosso país, porque, de repente, muitas pessoas tratam como um joguinho. Isso é triste, porque, na verdade, é uma ferramenta pedagógica muito rica, riquíssima. Atualmente, cientistas japoneses descobriram que o xadrez, não só esse formato europeu, como o xadrez chinês, ele desenvolve o núcleo de caudato, que é uma parte do cérebro responsável por tomadas de decisões acima do nível da razão e da lógica. Muito importante para cirurgiões,
para detetives, porque tem momentos que as tomadas de decisões não fazem parte dos padrões e entram no campo da intuição. E hoje cientistas têm descoberto isso. Então eu já fui atleta, joguei muitas competições, acho muito bacana o esporte, mas hoje eu aposto no xadrez mais como um instrumento pedagógico. E esse é meu legado. Eu trabalho há 10 anos já como professor, né? Atualmente eu estou na escola particular Maple Bear ali, trabalhando com crianças de 4 e 5 anos, de forma lúdica, assim, sem cobrança nenhuma, né? Simplesmente deixando eles se familiarizarem com o jogo. Conhecendo o jogo, desenvolvendo. E para mim é um desafio, porque quando você é atleta e parte para esse lúdico, né? Você tem que se controlar. Normalmente já quer a criança competindo, que é mais difícil, né? De passagem, né? O jogar xadrez, como você disse, ele é fácil. Exato. Agora, você conhecer o jogo de xadrez, aí é muito mais difícil. Nem todos serão campeões, Com né? certeza. Na verdade, muito poucos Muito serão. poucos, E diz passagem, aqui em Balneário Camboriú nós já tivemos grandes jogadores, um número muito grande de atletas praticantes da modalidade de xadrez. Eu lembro de competições municipais antigamente que reunia, enfim, mais de 100 xadristas aqui em Balneário Camboriú, atletas da casa, né, pessoas que gostam do xadrez e, claro, de várias idades, né? Então isso é muito legal e, infelizmente, a gente está vendo que hoje a modalidade não é tão valorizada como era em outros tempos. E a gente torce, né, para que o xadrez volte a ter o destaque que ele sempre teve aqui em Balneário Camboriú, né? Porque eu vejo que há um número grande de participantes, mas talvez falte aquela possibilidade do encontro entre eles, né? Aquela troca de informações que também sempre é importante, né? Sempre é interessante. Você como atleta com certeza deve achar também legal jogar com outras pessoas, nível menor, nível maior, enfim, tá jogando, né? Sim. Eu acho que esse intercâmbio, essa interação entre atletas dos mais diversos níveis, eu acho que é bastante importante até mesmo para aprendizagem e desenvolvimento intelectual. Com certeza. Todos têm algo a nos ensinar, né? No xadrez a gente não subestima ninguém e nem superestima ninguém. Isso é muito importante. E assim, eu venho trabalhando, já faz uns 6 anos que eu estou tentando implantar um projeto de xadrez nas escolas aqui em Balneário, mas estou com bastante dificuldade. 2 vereadores já engavetaram, né? Eles sempre não têm muito interesse. Agora está na mão de um vereador que eu tenho esperança, vamos ver se ele consegue levar mais para frente. Porque assim, ó, esse projeto não vai garantir que tenha xadrez em todas as escolas, mas vai dar direito das pessoas cobrarem, né? Existe essa lei, então por que não existe xadrez aqui? E outra coisa, o xadrez, o custo-benefício dele é irrisório, assim, não tem... Por que não ter numa escola? Basta ter um profissional. Aí vem o clube de xadrez, que o clube de xadrez pode entrar com capacitação de professores, né? O legado, você reconhece que nós temos atletas em Balneário. Eu posso te apontar 20 atletas de ponta em Balneário Camboriú, né? Então, e muitos deles estão dispostos a colaborar, entende? Eu não tenho dúvida que o xadrez vai voltar a ter bons momentos aqui em Balneário Camboriú e a gente espera que isso aconteça muito em breve. O primeiro passo já foi dado, que é essa participação lá. Sim. Toda sexta-feira, 5 horas da tarde, xadrez na praça, em frente à roda gigante. Esse projeto é desenvolvido pelo Clube de Xadrez de Balneário Camboriú, que todo mundo, quem quiser, que gosta da modalidade, pode participar. É totalmente de graça, né? Não é cobrado nada para quem quiser participar, basta chegar lá com a máscara, o pessoal tem lá o álcool em gel, tem o distanciamento, enfim. É muito legal de você poder estar participando desse projeto. Rodrigo, obrigado pela presença, a gente espera, como eu disse, que o xadrez volte a ter bons tempos aqui em Balneário Camboriú e que isso não demore muito tempo, né? Que seja muito em breve. Né? Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu sou entusiasta do xadrez. Nós também somos, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Esse é o Rodrigo Arpon, ele que é técnico xadrez, presidente do Clube de Xadrez aqui de Balneário Camboriú, falando a respeito dessa modalidade. Então, toda sexta-feira, lá na praça em frente à roda gigante aqui em Balneário Camboriú, você tem a oportunidade de estar praticando o xadrez. Nós vamos a mais um rápido intervalo comercial e nós já voltamos com mais informações do esporte. Vamos falar sobre o Campeonato Catarinense da Série A.
Estamos de volta com Onda Esportiva aqui na sua TV Oceano e o assunto agora é Campeonato Catarinense da Série A. Nós tivemos na semana passada os jogos que estavam atrasados e que acabaram deixando aí todas as equipes com 3 jogos cada uma na primeira divisão do futebol catarinense. Começamos falando a respeito do empate entre Joinville e Marcílio Dias, placar de 0-0 na semana passada. Veja como foi. A bola fica viva com Paulo Vitor. Conseguiu fazer o peão em cima da marcação. Agora o passe completamente equivocado. Dá uma grande possibilidade para o Marcílio para dominar a finalização. A bola vai para fora. Chute do Zé Vitor. Num passe errado, deu um contra-ataque gigante para a equipe visitante. A bola foi solta na paralela. Tentou fazer o domínio. Foi desarmado por baixo. Chegou primeiro que ele por ali. Bem demais a marcação. A equipe do Joinville. Volta viva novamente com o Gustavo Henrique. Aí o GH. Enfiou, passe para o Xavier, uma pancada para a defesaça do Fabian Volpi. Do Teco, né, que acabou assumindo a equipe depois da saída do Wagninho Dias. Ih, rapaz, acabou entregando a paçoca para ali o Xavier, a finalização para firme e boa defesa do Fabian Volpi. Outra saída errada da equipe do Joinville. E aí um outro desarme por baixo. Em cima do Fernando. Lateral já cobrado na grande área. O desvio. Toque. A bola vai para fora. Outra chance gigantesca desperdiçada pela equipe do Marinheiro. Xavier. 3, 4, 5 passos da bola. Um jogador apenas na barreira. Está autorizado pelo Braulio da Silva Machado. Xavier, levantamento, desvio de cabeça, tocou mal na bola por ali o tempo. Por enquanto o Joinville, nossa mãe, Marcílio Dias 0-0, o professor mandou seguir. E olha o time do Marcílio Dias, escapou o pênalti! Penalidade máxima marcada para a equipe do Marcílio Dias. Na primeira dele, o Davi Batista, primeiro lance dele, acabou de entrar. Conseguiu dar um tapa na marcação. Primeiro, esse lance muito forte em cima do Franklin. Para mim foi muito falso isso aí. Só que o Braulio da Silva Machado deu a vantagem. Pênalti marcado no tempo. Chance gigantesca para tomar a frente do placar a equipe visitante. O time do Marcílio Dias. O Braulio da Silva Machado, o árbitro principal, faz aquele sinal para ninguém antecipar, para ninguém invadir. E o Davi Batista vem para a bola. Tá autorizado pelo Braulio. Vai partir para a bola, Davi Batista! Defendeu Fabian Volpi! Voa para o canto direito, dá um tapa na bola e do rebote fica com ela. Como você viu, né, o Marcílio Dias foi muito superior à equipe do Joinville, mas infelizmente acabou não fazendo os gols que lhe eram necessários. Já no final de semana, o Joinville venceu, derrotou a equipe do Metropolitano pelo placar de 1-0, veja só. No primeiro tempo, vai para a cobrança o Vinícius. E mais uma vez, né, deve vir bola para a área do Metropolitano. E a gente estava falando do árbitro, uma arbitragem muito boa nesse primeiro tempo, né? Muitas faltas, um jogo truncado, mas ele conseguiu fazer uma bela arbitragem. Belo passe, Diego tem espaço, toca para trás, olha a chance do chute pro gol! Gol de Alisson Mira para o Joinville! Que esperteza teve o Vinícius, que inteligência teve o Diego e que frieza teve o Alisson Mira. Veja aí, bola chegou nele, ele chapou de pé direito, tirando do Martin Becker e colocando no fundo da rede. O Joinville está na frente, o gol é seu, Alisson Mira. Que qualidade de finalização! 0 para o Metropolitano, 1 para o Joinville, Jameli. E no final de semana também teve a vitória da Chapecoense, que se isolou na liderança do campeonato estadual ao bater a equipe do Criciúma pelo placar de 1-0. Veja só.
Esse foi o gol da vitória da Chapecoense pelo placar de 1-0 contra a equipe do Criciúma. Lembrando que o campeonato estadual vai ser retomado no próximo final de semana. No sábado, 4 horas da tarde, tem Hercílio Luz e Marcílio Dias, que se enfrentam em Tubarão. Também no sábado, só que às 7 horas da noite, o Próspera recebe o Metropolitano em Criciúma. No domingo, 4 horas da tarde, tem Chapecoense e Juventus em Chapecó. No mesmo horário, o Figueirense recebe na capital a equipe do Criciúma. Em Brusque, às 4 horas da tarde, tem Brusque e Avaí. E no domingo, fechando a rodada, às 7 horas da noite, em Joinville, no norte do estado, tem Joinville e Concórdia. Até o momento, a Chapecoense lidera com 9 pontos, seguido pelo time do Joinville, que tem 7. Avaí, Juventus e Brusque vem na sequência com 6 pontos cada. Figueirense e Marcílio Dias somam 4 pontos cada. Próspera e Concórdia tem 3. E na lanterna Metropolitana, Hercílio Luz e Criciúma tem 1 ponto cada um. Já neste meio de semana, nós temos rodada da Copa do Brasil com os times catarinenses em campo, hein? Quarta-feira, 3h30 da tarde, o Criciúma joga fora de casa contra o Marília. Já às 6 horas da tarde, o Brusque é quem enfrenta em Pernambuco a equipe do Retrô. Já às 8 horas da noite, tem Joinville e Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul, hein? Na quinta-feira, 3h30 da tarde, o Avaí joga em Tocantins contra a equipe do Palmas. E às 6 horas da tarde, também na quinta-feira, é a vez do Figueirense, que joga contra a equipe do Cascavel às 6 horas da tarde. Esses jogos dos times catarinenses na Copa do Brasil, jogos que acontecem no meio da semana. Para a gente encerrar, também neste meio de semana, tem Copa Libertadores da América, inclusive com brasileiros em campo. Hein? Amanhã, 7h30 da noite, tem a equipe do Santos, que joga na Venezuela, contra a equipe do Deportivo Lara, hein? Lembrando que na partida de ida no Litoral Paulista, a equipe santista acabou vencendo pelo placar de 2-1 e agora joga por um empate para poder avançar aí a próxima fase da Copa Libertadores da América. Já o Grêmio terá pela frente o Huachuco, esse time que inclusive tomou 6-1 da equipe do Grêmio na semana passada, né? Essa partida que aconteceu em Porto Alegre, né? E agora no jogo da volta, que essa equipe é peruana, mas a partida vai acontecer em Bolívia por causa lá da pandemia, né? Não foi permitido que fosse realizados jogos no Peru, então essa partida vai acontecer na Bolívia e o Grêmio terá aí pela frente a equipe do Huachuco, sendo que venceu pelo placar de 6-1 e, portanto, o Grêmio aí pode perder por até 4 gols de diferença, que ainda assim estará garantido na próxima fase da Copa Libertadores da América. Meus amigos do esporte, hoje era isso.